E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 13 de junho de 2005, uma segunda-feira, e Deus quer falar conosco lá em Lucas, capítulo 22, Lucas 22, versículo 24 em diante. Nessa manhã, o tema de nossa mensagem é tamanho espiritual. Tamanho espiritual é o tema da nossa mensagem. Jesus nesta manhã quer aumentar o seu tamanho, quer nivelar o seu tamanho espiritual. E diz assim o texto de Lucas capítulo 22, verso 24. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim entre vós. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel, até aqui em nome de Jesus. Nesta manhã, Deus ele traz ao nosso coração uma palavra que fala do tamanho espiritual. Por que tamanho espiritual? Porque os discípulos de Jesus, eles contenderam, eles estavam contendendo pelo motivo muito claro. Qual era esse motivo? Eles queriam saber quem era maior do que quem. E esse motivo é motivo de grande contenda, às vezes, no meio do povo de Deus. Uma luta para saber quem é o melhor. Uma luta para saber quem é o maior, quem é o menor, quem pode mais, quem prega mais, quem fala mais, quem ora mais. E isso não provém de Deus. Isso é obra de Satanás, é obra do maligno. Porque se o crente, ele sabe que é filho de Deus, se o crente foi chamado por Deus, ele precisa ter uma humildade, ele precisa ter uma paciência, ele precisa ter uma tranquilidade. Por quê? O tamanho espiritual não é de acordo com aquilo que você possui. Jesus ele disse claramente: olha, aquele que quiser ser maior tem que forçar para ser menor. Porque a grande maioria das situações que causam divisão dentro da igreja é por causa disso, porque uns querem ser maior do que os outros. Tanto é que os discípulos de Cristo passaram por isso. Eles estavam ali contendendo, e houve dissensão entre eles. Contenda, no 24 diz, sobre qual deles parecia ser o maior. E nesta manhã, será que você não está brigando por isso? Será que você não está querendo ser maior do que o outro? Será que você não está lutando por uma causa dessa, uma causa boba? Jesus não quer você lutando nessa manhã. Porque o título dessa mensagem é o seguinte: Jesus nivela todos no mesmo tamanho espiritual. É isso mesmo. Jesus nivela todos no mesmo tamanho espiritual. Quer dizer, para Deus, nós não somos diferentes. Para Deus, ainda que você pregue, eu estou aqui pregando, você está ouvindo, mas isso não me faz maior do que você. Isso não faz você inferior a mim, não, porque a grandeza espiritual não vem daquilo que nós fazemos ou falamos. A grandeza espiritual vem de um coração perfeito, um coração colado junto, unido a Deus. E que nesta manhã você não fique lutando por coisas pequenas, não fique arrumando contenda, porque o teu mestre, o Senhor Jesus, ele está dizendo: olha, se você quer ser grande, é necessário que você se submeta. O seu tamanho espiritual não é maior do que o outro, porque na verdade Jesus nivela todos nós.
todos nós somos nascidos de novo, sim, se você nasceu de novo, e todos nós somos filhos de Deus, e na verdade, se nós somos filhos de Deus, já basta nos alegrarmos com isso. Não é necessário disputa para mostrar quem é melhor, quem é pior, quem é pequeno ou grande. Saiba que a maior grandeza não é a grandeza das atitudes, mas é a grandeza de um coração colado, unido e vivendo para Cristo, como diz aqui no 24. Houve contenda entre eles sobre qual parecia ser o maior, mas saiba, nesta hora, o maior é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus e não causa divisão e contenda no meio dos irmãos. Esse sim está crescendo espiritualmente e se nivela, todos no mesmo tamanho espiritual. Mas era contenda. E contenda, você sabe, é divisão. E divisão espalha, mas tudo isto não provém do Senhor. Porque Deus ele não criou isso. Jesus ele disse, um reino dividido não pode subsistir. E se Satanás, se ele expulsa Satanás, tem alguma coisa errada. Quer dizer, diabo não expulsa diabo. Quem expulsa diabo é Jesus. E você às vezes pode não vigiar e dividir, causar a divisão entre os irmãos. Ah, mas o que eu faço? Você deve se podar, deve vigiar, deve travar a sua boca, falar menos e tomar cuidado, porque nós somos cristãos sim, mas saiba que a cada momento, se nós não vigiarmos, nós nos prestamos a falar a palavra do maligno. Porque aqui no versículo 25 e 26, nós aprendemos em primeiro lugar, o maior é como o menor. Veja, o maior é como o menor, no sentido, se você é chefe e o outro é empregado, claro, do lado social você é chefe e ele é empregado, mas no lado espiritual ele pode ser teu líder espiritual. E aí como é que fica isso? Você vai conviver com as duas coisas? Você tem que saber, o reino espiritual são atinentes às coisas espirituais, o reino físico são correspondentes às coisas físicas. Então nesta manhã Deus está dizendo, olha, o maior é como o menor, não há diferença entre vocês, porque ele diz aqui no 25, e ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Quer dizer, um rei, ele tem uma posição melhor. E os que têm autoridade possuem também uma posição melhor, são chamados de benfeitores. Mas ele disse no 26, mas não sereis vós assim. Quer dizer, no reino de Deus é diferente, irmão. No reino de Deus é diferente, porque no reino de Deus nós não podemos ficar brigando para ser o maior ou menor. É Deus quem faz a diferença na nossa vida. É Deus quem faz a diferença na nossa vida, porque aqui no 26 ele disse, e ele disse, os reis dos gentios dominam, e aqueles que são autoridades são chamados benfeitores, mas não serei assim entre vós. Quer dizer, aí diz, antes o maior entre vós seja como o menor. Você está vendo isso nessa manhã? Se você se acha grande, nesta manhã você deve se achar pequeno, porque diz, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Por quê? Você tem um servo, você tem um empregado, ou você é empregado ou servo de alguém, mas isso acontece porque você precisa trabalhar. E Jesus ele disse, amém, aqui na terra é necessário que haja essa divisão, mas no reino espiritual não. Porque no reino espiritual, irmão, não existe maior nem melhor. E você não pode desprezar essa pessoa. Você não pode desprezar o seu próximo, porque ele foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Na cerimônia do lava-pés, lá de João capítulo 13, você verificou que Jesus pegou o roupão, né, pegou a toalha, pegou aquela bacia e lavou os pés dos discípulos. E os discípulos, eles ficaram espantados, mas como? Ele é o mestre, ele é o nosso superior, ele está lavando os nossos pés. E Pedro falou, tu não vai lavar meu pé? E ele disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro disse, então me lava, Senhor, porque eu não quero perder a minha união contigo. Quer dizer, que Jesus, ele sendo o Senhor, ele demonstrou que a humildade.
Ele demonstrou que era necessário a submissão. Ele, sendo Deus, ele se achou na forma de servo, e nós devemos fazer da mesma forma, porque o maior é como o menor, o maior é igual ao menor, e você deve tomar cuidado com isso, porque Deus nessa manhã está mandando um recado para você. Jesus nivela todos nós, e é necessário que nessa manhã você tenha a mesma humildade que estava em Cristo, porque até mesmo o próprio João Batista, ele batizava. Quando Jesus apareceu para ele em João 3,30, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quer dizer, nesta manhã você pode começar a se humilhar. Você não deve prevalecer sobre os seus irmãos, sobre a casa de Deus. Você só é somente um mordomo, e ele vai pedir conta disso. Mas nessa manhã ele diz: o maior é igual ao menor, porque ele disse claramente: não será assim entre vós, mas o maior será igual ao menor. E nesta manhã saiba, se você tem humildade, se você se coloca como o menor, aí sim, ele exalta, ele eleva, ele transforma você, porque Deus estará vendo a sua reação. Então nessa manhã, soberba, lança fora. Presunção, lança fora. Disputa, lança fora. Dissensão, heresia, lança fora. Jesus está dizendo: você deve ser uma pessoa que se contenta e tem humildade dentro da obra do serviço do Senhor. No versículo 27 a 28, Jesus nivela todos no mesmo tamanho espiritual. Veja, em segundo lugar, nós aprendemos que o Senhor é como o servo. Veja, Jesus era como o servo. Mas como Jesus é? E ele era Deus, hein, irmão? Ele deixou tudo para trás, veio humilde, caminhando, andando, chinela no dedo, para mostrar que nós não somos nada. A Bíblia diz que as nossas justiças, elas são como o trapo da imundície. Quer dizer, tudo que você fizer para tentar se justificar ou prevalecer, não é nada. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas aqui no versículo de número 26 assim: mas não será assim entre vós, 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Jesus perguntando, hein? Porventura não é quem está na mesa, sentado? Aí ele diz: eu, porém, sou como aquele que serve. Olha só que lição. Jesus disse: eu sou o maior, e eu estou servindo vocês. Eu que era para ser servido, para tirar aqui, vamos dizer uma gíria, que tirar uma onda, né? Jesus podia falar assim: eu sou o Senhor, o Deus de todo mundo. Traz água para mim, traz comida para mim, lava o meu pé. Não, porque Jesus fez para que você entenda, meu irmão, que se alguém estiver fazendo isso ao seu redor, e até mesmo dentro da igreja, usufruindo de você para os seus próprios interesses, saiba de uma coisa: Jesus fez diferente. Jesus disse: eu sou o Senhor, mas eu não exploro ninguém. Se há exploração, e você sabe que existe, porque dentro do nosso meio tem verdadeiros marajás, e a exploração é grande, um lava roupa, o outro passa, o outro faz comida, o outro corta cabelo, é uma verdadeira exploração. Existe uma areia espiritual, mas isso não é a palavra de Deus. Jesus disse: olha, eu sou entre vós como aquele que serve. Então nós aprendemos que o Senhor é como o servo. Se você quer crescer no reino de Deus, sabe e aprenda a humildade, porque Jesus, ele disse aqui no 28, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ele foi tentado, ele passou por dificuldades. E você? Como você reage nessa situação? Como você reage na posição que Deus tem te dado? Saiba de uma coisa: a humildade deve ser a bandeira da sua vida, porque Jesus não tem diferença e não faz acepção de pessoas entre preto e branco, azul, amarelo, cafuso e confuso. De repente confuso era você nessa manhã, mas Jesus está dizendo: olha,
eu sou o Senhor e sou como servo, eu fui como servo, e nesta manhã saiba de uma coisa, você deve ser como servo também, porque ele disse lá em Mateus 11, 28, você conhece, 28, 29 e 30, ele disse, olha, eu sou manso e humilde de coração. Então, se você quer ser um seguidor de Cristo, seja manso e humilde de coração, e Deus vai exaltar você de montão. Sim, porque Deus estará te abençoando. Em 1 de Pedro 5, 6, a palavra diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Você quer mudança, quer transformação? Se humilhe nesta manhã, debaixo da potente mão de Deus, e ele te abençoará no seu tempo. Saiba, há uma mudança verdadeira e genuína para você. Jesus nivela todos no mesmo tamanho espiritual. Você tem um tamanho espiritual, e eu também, mas eu não sou melhor do que você. Mas em terceiro lugar, pela sequência, no versículo de número 29, nós aprendemos que Jesus destina o reino para todos igualmente. Não há diferença do reino. Vai haver diferença sim nos galardões, aí já é uma outra história. Mas na questão do reino, se você foi salvo e eu também, nós temos o reino. Nós temos um destino certo. Esse destino é um predestino. Deus já te separou para você herdar o reino, e você deve ter esse reino, porque ele diz aqui no 29, veja bem, e eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou. Olha como Jesus disse, ele destinou para mim, eu destino para você. Então, quando Jesus nivela todos no espírito, no mesmo tamanho espiritual, ele te dá um reino de glória, te dá um reino que vai ser a sua morada eterna, o reino dos céus, porque existe diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus você vive aqui, mas o reino dos céus será na eternidade. Então, Jesus, ele diz assim, olha, eu destino para você o reino, e o reino será a sua grande bênção eterna. Porque se eu destino o reino para você, você deve se alegrar nessa manhã. Mas está muito ruim, eu não estou alegre, nessa manhã eu estou pesado, há uma crise na minha casa. Esquece disso, deixa isso de lado. Mas na minha igreja estão me perseguindo, é fulano de tal, é o diácono. Resiste ao diácono e ele fugirá de você. Porque na verdade ele não pode mudar aquilo que Deus te deu. Não importa se há resistência, perseguição, você pertence a Cristo, e pela sua humildade Deus vai levantar você. Se não te valorizaram em um local, Deus vai te levar para outro. Se não te abençoaram em uma casa, Deus te leva para uma outra, porque Deus está zelando por você sim. E Jesus nivela o teu lado espiritual nessa manhã para você entender uma coisa: o reino está destinado para você, e não adianta você brigar, entrar em contenda, não, não e não. Olha para Jesus, o autor e consumador da obra, porque ele disse no 30, para que você come e beba a minha mesa no reino, no meu reino, no reino dos céus, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Saiba, você ainda vai julgar, você ainda tem uma posição, você será galardoado por ele. Então nesta manhã, não seja como os hipócritas, não faça diferença entre um e outro, não olhe para um e vire a cara para o outro. Está todo mundo vendo, está todo mundo percebendo, não. Fale com todos de forma igual, ame a todos de forma igual, e Deus vai te recompensar grandemente, porque você verdadeiramente terá a sua vida lavada, as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse 22:14, bem-aventurados são os que lavam a sua veste no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à árvore e à cidade pelas portas. Você está assim? Então nessa manhã, nivele a sua vida espiritual, saiba que você não é melhor do que ninguém, e isso, se você não mudar, mais cedo ou mais tarde, Deus vai cobrar de você. Jesus era o Senhor, mas se fez como servo. E ele, achando-se na forma de servo, ele foi fiel até a morte. E morte de cruz quer dizer que se Jesus passou por tudo, você passa também. Mas a humildade deve estar na sua vida. E saiba de uma coisa: se você obedece, as portas se abrem para você
nesta manhã. O seu tamanho espiritual, qual era no início, mas agora se nivelou. Você tem um espírito do tamanho do seu irmão. Não é melhor do que ninguém, nem eu melhor do que você. Todos nós precisamos e carecemos da graça infinita de Deus, saiba, porque assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus.